E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Certeza a gente só tem duas, por enquanto, nesta Série B, não é? Duas. Que Cruzeiro e Grêmio estão na Série A de 2023, né? Bahia ainda não garantiu o acesso, Vasco ainda não garantiu o acesso, Ituano ainda não garantiu o acesso e até o Sport tem chance, talvez, de subir para a primeira divisão. Claro que se a gente for falar entre Sport, Ituano, Vasco e Bahia, os que têm mais chance de subir para a primeira divisão nesse momento é o Bahia e é o Vasco, né? O Bahia precisa apenas de um empate na próxima rodada contra o CRB, mesmo jogando fora, precisa apenas de um empate para voltar à elite do futebol brasileiro. E o Vasco precisa apenas de uma vitória. Vencendo o Ituano, o Vasco sobe. Aliás, não, precisa só de um empate. Empatando com o Ituano, o Vasco também sobe para a primeira divisão, né? Vasco esse que ainda está aí na eminência de no próximo dia 3 de novembro, quem sabe, ganhar os pontos do Sport, devido àquela confusão lá na Ilha do Retiro, né? Que a torcida do Sport invadiu o campo de jogo, aquela coisa toda. Teve lá uma agressão a uma bombeira, infelizmente. Jogaram pedra dentro do estádio do tipo do campo de jogo, né? Enfim, uma confusão que foi desnecessária e prejudicou apenas um clube, o Sport, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Que o Sport será punido, a gente já sabe. Muito possivelmente vai ter que pagar, 100 mil reais, né, de multa e vai ter que cumprir suspensão em alguns jogos, que pode ser de um jogo até 10 jogos sem torcida no próximo Campeonato Brasileiro, seja ele da Série A ou da Série B, tá, galera? Agora a gente torce para que o Sport não perca pontos, né? Porque assim, perder pontos seriam dar 2, 3 pontos à equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama e assim o Vasco subiria no tapetão, né? Que eu acho que eu vejo muita torcida, muito torcedor do Vasco aqui no canal mesmo comentando, feliz da vida. Os caras estão felizes porque vão ganhar pontos no tapetão. Mas galera, quem era o Vasco, porra? Quem era o Vasco? O Vasco nunca precisou de artimanhas como essa, de tirar pontos de um clube praticamente eliminado nessa disputa, que é o Sport. O Sport tem 1% de chance de subir, mas praticamente fora, né, dessa disputa para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Vasco está com medo de jogar com o Ituano. Ponto final, essa é a mais pura realidade. Mas enfim, olha só. E se o Vasco e o Sport não se classificassem para a primeira divisão no próximo ano? E se o Vasco e o Sport jogasse 2023 na segunda divisão? Isso seria possível? Claro, basta o Ituano vencer o Vasco não somar os tais pontinhos aí do Sport, né? Basta o Ituano vencer o Vasco e o Bahia empatar com o CRB lá em Alagoas, né? E se as coisas ocorrerem desta maneira, Vasco e Sport continuarão na segunda divisão em 2023. Neste momento, os clubes que estariam sendo rebaixados, claro, no momento da gravação deste vídeo, os clubes que estariam sendo rebaixados para a segunda divisão seriam Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Se a gente olhar direitinho, o próximo Campeonato Brasileiro da Série B, supostamente, seria um campeonato mais fácil para o Sport e para o Clube de Regata Vasco da Gama, né? Por quê? Porque não teremos Grêmio, não teremos o Bahia, não teremos o Cruzeiro, que são equipes mais tradicionais do que essas que estão caindo para atrapalhar a nossa vida, né? Mas, galera, passou o tempo de que um time como o Vasco, por exemplo, campeão de Libertadores e tetracampeão brasileiro, assustava os adversários apenas com o peso da camisa. Isso acabou, galera. Tanto acabou que hoje, em 2022, a torcida do Vasco está com medo de perder para o Ituano, que é um time, vamos dizer assim, eu não vou dizer time pequeno, mas um time médio, digamos assim, médio, né? Médio pequeno do futebol paulista, tá? Se a gente somar só o futebol paulista, é um time médio ali do futebol paulista, né? Mas a nível nacional, é um time pequeno do futebol brasileiro, o Ituano, né, galera? Acima do Ituano em São Paulo tem os 4 grandes, tem, na minha opinião, o Bragantino, tem também o Guarani, enfim, o Ituano vem mais abaixo, né? Mas a realidade é essa, a torcida do Vasco está com medo de perder do Ituano e isso pode fazer com que o Vasco realmente perca do Ituano, tá? Essas energias assim negativas, esse medo todo. Inclusive, talvez os próprios jogadores já não estão confiando neles próprios para na próxima semana ganhar do Ituano, lá na casa do Ituano em São Paulo e quem sabe ir para a primeira divisão. Basta um empate, né? Como eu já falei aqui. Então, galera, se por acaso Sport e Vasco não conseguirem voltar para a primeira divisão esse ano,
vão jogar a segunda divisão no próximo ano e tem tudo para serem campeão ou vice, né? Sport ou Vasco, porque, no meu entender, seriam os dois maiores clubes deste torneio no próximo ano. Juventude tem uma tradição inferior, Avaí é inferior, Atlético Goianiense é inferior, Ceará é inferior e todos os outros que estão continuando na segunda divisão são inferiores em termos de tradição, título, torcida ao Clube de Regatas Vasco da Gama e ao Esporte Clube do Recife, né? Eu acho que todos que estão vendo esse vídeo concordam. Podem até dizer, mas o momento, sei lá, o momento do Ceará hoje é melhor, o Ceará disputou Sul-Americana, o Ceará estava na Série A. Mas o Avaí, o momento do Avaí é melhor. Mas o momento do Atlético Goianiense, podem dizer o que quiser. Mas a verdade é que, em termos de camisa, tradição e títulos, nessa segunda divisão em 2023, ninguém seria maior do que o Vasco e do que o Sport. Então isso credencia Vasco e Sport a subirem, a terem uma das duas vagas no próximo ano para jogar 2024 a primeira divisão, né? Assim como foi esse ano, galera. Esse ano toda a gente dizia, as 4 vagas vão ficar com Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia. O Sport corre por fora. Toda a gente dizia isso, porque realmente entre esses 5 clubes, os 4 primeiros que eu citei, Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia, vinham no melhor momento, né? Então muita gente dizia que o Sport corria por fora e acabou correndo mesmo, né, galera? O Sport chegou a assustar no começo do campeonato, ficando ali algumas rodadas no G4, mas depois saiu do G4 e nunca mais voltou, né? Só mesmo um milagre para fazer o Sport voltar para o G4 agora, nesse final de campeonato, né? Seria um milagre, 1% de chance, pô. Tinha que ganhar do Vila Nova de 5-0 e torcer para o Bahia tomar 2-3-0 do CRB. É possível? É possível, mas é impossível quase, né? Sinceramente, vamos ser sinceros. Já o Vasco é muito mais fácil perder do Ituano, na casa do Ituano, nem que seja 1-0, placar único, assim simples, e ficar de fora e o Ituano subir para a primeira divisão. Ituano, esse sim, uma surpresa, tá? Se não me engano, o Ituano esteve uma rodada, ou foi 2. Lá no começo do campeonato, teve uma rodada ou 2 no G4, depois saiu, nunca mais voltou, e exatamente agora, na última rodada do campeonato, pode entrar no G4, porque nesse momento é o 5º colocado, né? Pode entrar no G4 e tirar a vaga do Vasco. Do Vasco. Já o Bahia, galera, ficou o campeonato inteiro dentro do G4 e já imaginou? Sport ganhando de 5 lá do Vila Nova, Bahia tomando 2-3-0 do CRB. E na última rodada, o Bahia sair do G4 e não subir para a primeira divisão. Meu irmão. Enfim, final de Série B é emocionante, né? Mas deixa aqui a tua opinião. E se Vasco e Sport não subisse para a primeira divisão? Qual seria o cenário desses dois clubes? Deixa aqui a tua opinião, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em 2 edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro.